Quando nós falamos em normas, normas é um documento que explica, né, ou dá algumas direções do que precisamos fazer. Então, nós temos normas de convivência em sociedade, nós temos normas dentro da instituição onde nós estudamos. Então, nós temos várias normas de vários tipos. Nós temos 3 bem importantes a nível nacional e a IN especificamente a nível estadual, tá? Mas todas os estados têm as INs. Então, eu posso falar que IN também é uma norma de cunho nacional, tá? Federal. Então, essas normas, elas têm umas diferençazinhas bem importantes para ressaltarmos aqui. Nós temos o foco do nosso estudo aqui na disciplina, que são as NRs. Essa primeira aqui é uma norma regulamentadora. O que essa norma regulamentadora ela faz, né? Essa norma, ela está relacionada com a CLT. Lembram que a prof falou? Lá dentro da CLT, nós temos um artigo que prevê, como se ele autorizasse, né, o Ministério publicar essas normas. Então, temos essas normas regulamentadoras chamadas de NRs. Como elas estão lá dentro, previstas dentro da CLT, elas têm um poder de lei. Elas valem como uma lei. Então, se você não segue o que está descrito numa norma regulamentadora, você pode responder legalmente por isso, tá? Pode pagar multa, pode ter reclusão, né? Ficar preso, enfim, todas as consequências do descumprimento de qualquer outra lei, certo? Quem que elabora as NRs? Vocês lembram? Tripartite. Quem é essa comissão tripartite? Tem 3 partes ou 3 representações. Governo, porque se é uma lei eu preciso do governo ali para dar o carimbaço, né? Para fazer valer em todo o território nacional. O representante dos empregados e o representante dos empregadores. Então, essa é a principal diferença. A prof falou para vocês de todo o processo burocrático de elaboração de uma lei, né? Então, precisa passar lá pelo Congresso, precisa passar por reuniões nas câmaras, assim, reuniões exaustivas, porque aí cada um dos integrantes, né, dentro dos nossos deputados federais, por exemplo, que são vários, cada um deles pode opinar, cada um deles pode, né, tem todo aquele período, aquele tempo para discussão a respeito do tema. Então, é um processo oneroso até que ele sai da Câmara, depois ele vai para o Senado. O Senado pode pedir alguma modificação e aí volta para a Câmara toda aquela discussão. Depois que passa para a Câmara, vai para o Senado, aí vai para a Presidência da República, que pode vetar, né, alguns artigos, pode vetar a lei toda ou pode sancionar, né? Então, é um processo lento, burocrático. A ANR, ela se torna mais ágil, vamos dizer assim. Além de maior agilidade, ela consegue ter um conhecimento mais técnico. Por quê? Porque lá no Congresso, os nossos representantes, eles vão legislar sobre vários assuntos. A formação deles é a mais variada possível. Então, eles não têm um conhecimento técnico específico para cada lei que passa pelo Congresso, correto? Já quando nós falamos de norma regulamentadora, NR, nós estamos falando de um grupo de pessoas, aqui ó, empregados e empregadores, de um grupo de pessoas relacionados com a área daquela norma específica, tá? Então, vamos reunir aqui na sala. Quem que sabe cozinhar aqui na sala? Bom, tem 3, 4 que sabem cozinhar, então essas pessoas vão se reunir para fazer um manual lá sobre cozinha. Outros 3 têm prática com a área da mecânica, né? Prática, já trabalham com a área da mecânica de motor de carros. Muito bem, então esses pessoal vai se reunir para tratar um manual sobre esse assunto. Entender é mais ou menos isso que acontece. Então, os empregados e empregadores não são de qualquer setor, são dos setores específicos para cada norma regulamentadora. E cada norma, ela trata de um assunto específico. Então, são selecionadas pessoas, né, que conhecem daquele assunto. E o governo entra aqui na figura de quem? Do Ministério do Trabalho.
tá? Então, no Ministério do Trabalho, junto com os empregados. Quem que representa os empregados? Os sindicatos. E quem representa os empregadores? As associações de classe. Ficou claro isso? Norma regulamentadora. Tem poder de lei, você olha para ela e tem que entender que aquilo é uma lei, é uma opção a seguir. E é elaborada por essa comissão tripartite, tá? Que tem o governo aqui que torna essas NRs públicas. E elas devem ser seguidas em todo o território nacional, como leis. Agora, o que é uma NBR? Já ouviram falar na NBR? Tenho certeza que sim. Seguindo as regras da ABNT, as regras da ABNT, elas são escritas em uma NBR, certo? Quem que elabora aqui, então, as NBRs? Essa ABNT. O que é a ABNT? Técnica. Normas técnicas. Ela dita, então, padrões. Ela traz padrão, né? O colega viu uma NBR que fala sobre estruturas metálicas. Eu falei que tem NBRs que tratam de trabalhos acadêmicos, aonde tem que estar o título do trabalho, o espaçamento em cima, o espaçamento lateral, o espaçamento de baixo, o tipo da letra, recuo de parágrafo. Isso são padrões para que eu olhe para um trabalho e todos estejam apresentados da mesma forma, tá? Você vai ter uma norma que vai tratar, por exemplo, de parafusos, que vai trabalhar, enfim, o pessoal tem todas as áreas de conhecimento que vocês imaginarem. Pergunto, se você fizer um trabalho acadêmico e não seguir o que diz essa norma, você vai ser preso? Você vai pagar multa? O que acontece? Não, né? Essa é uma norma que não tem poder de lei, tá? Ela não é chamada de lei porque a lei tem todo aquele processo burocrático para ser criada, né? Aqui ela tem o poder de lei, ela precisa ser seguida como uma lei, mas não sofre todo aquele processo de criação de uma lei. Essa NBR, não. A NBR, ela é feita também por técnicos, né? Elaborada por técnicos, mas ela é elaborada e publicada, enfim, pela ABNT. As normas brasileiras são pagas, tá? São pagas, são elaboradas pela ABNT. Agora vamos falar de uma outra norma. A IN. IN é uma instrução normativa. E aí nós vamos ter instruções normativas de várias instâncias, vamos dizer assim. Nós temos instruções normativas, nós temos instrução normativa de um ministério, nós temos instruções normativas dentro de um IFSC, por exemplo. Nós temos várias instruções normativas. Mas aqui eu quero trazer aqui para vocês é uma instrução normativa que trata também da segurança do trabalho. Não falei, né? Por que a NBR tem a ver com segurança do trabalho? Porque muitos padrões, tá? Muitas coisas que nós seguimos que estão lá na NR, elas levam em consideração determinações das NBRs, tá? Então, por isso que tem a ver com a segurança do trabalho também. As instruções normativas, elas são direcionadas à segurança de todo o ambiente que é público, tá? Ou seja, que eu tenho pessoas, vou colocar segurança do público, de pessoas. Então, o que é essa IN, essa específica, né, instrução normativa que eu quero trazer para vocês? Ela é elaborada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Militar, né? Em cada estado vai ser a sua. Aqui, elas são elaboradas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, tá? Então, o Corpo de Bombeiros, ele também pode legislar, olha só. Ele tem, então, esse texto, que é um documento, são vários documentos, tem várias instruções normativas, que vão ter relação com a segurança do público. E muitos ambientes que nós circulamos, que é aberto, né? Não que é aberto assim, por exemplo, numa empresa, né? Nós temos circulação de público, mas não é aberto a qualquer público. Mas em todo lugar, então, que nós temos esse acesso de pessoas fora da sua residência, né? Porque, por assim, é um acesso público, mas é um acesso aberto, tá? Para qualquer pessoa. Então, sempre que eu tenho esses ambientes, o Corpo de Bombeiros, responsável, então, pela segurança desses ambientes, ele vai ditar algumas regras. Então, por exemplo,
vocês chegam em um ambiente, vocês vão ver um extintor, um hidrante, uma placa dizendo que aqui é a saída. Tudo isso está descrito em instruções normativas. A distância, por exemplo, que tem que estar luzes de emergência, a distância de um extintor até o outro, o tipo de extintor para cada tipo de material que você tem no ambiente. Então, tudo isso é previsto nas instruções normativas. Toda a segurança de eventos, né? Desde eventos permanentes, eventos transitórios. Então, tudo isso nós temos nas instruções normativas. Então, elas são elaboradas pelo Corpo de Bombeiros e como o Corpo de Bombeiros é uma instituição pública, elas também são públicas, tá? Então, você consegue ter acesso facilmente, diferente da NBR, a IN também você tem acesso facilmente no site, né, do Corpo de Bombeiros. Aqui ela vai tratar também de pessoas, que eu tenho que ter pessoas treinadas, qualificadas dentro desses ambientes para manter a segurança. Então, a partir do momento que você tem um ambiente, vamos pensar numa residência, a residência que só mora a minha família, eu não preciso seguir as recomendações, as instruções normativas do Corpo de Bombeiro para segurança do ambiente, porque é um ambiente particular. Agora, a partir do momento, se eu estiver no mesmo ambiente, né, eu tenho 2 casas, então ali habitam não só a minha família particular, mas aí eu tenho uma área que é comum, que são as áreas de acesso. Aí nesses espaços eu preciso seguir as recomendações. O exemplo é de um prédio. Um prédio, então, ele caracteriza como uma moradia, não é unifamiliar, né? Não sei se é o termo que ele usa, acho que é multifamiliar que ele usa, tá? Depois eu confirmar certinho o termo. Mas, ou seja, eu tenho várias famílias ali num prédio. E aí eu tenho que ter nas áreas comuns, que seriam as áreas de corredor, de hall de entrada, de escadas. Aí eu tenho que seguir todas as medidas de segurança que a instrução normativa me traz, tá? Então são 3 normas que estão relacionadas com as questões de segurança, mas elas têm bastante diferenças, tá? Entre uma e outra.